Mas aí é que está. A moda, como nós conhecemos hoje, eu acho que ela deve. Eu penso que ela sempre foi assim. Ela é criada dentro de um conceito. Então eu levo em consideração, por exemplo, o ambiente onde eu vivo. No período da época que você pesquisou, no período de 1890, 1930, ali, as pessoas na Europa viviam em um clima onde era frio, muito frio. Né? O inverno muito rigoroso. Quando essa moda era transportada para cá, quando as classes mais abastadas da população buscavam essas roupas, não tinha nada a ver com o nosso clima. Será que não tinha? Será que não tinha? Eu tenho algumas dúvidas nesse sentido, porque o Tramas do Café com Leite era justamente para investigar quais categorias têxteis a gente tinha aqui e como elas se manifestavam. Então, quando a gente a gente tem uma tendência a pensar, era um calor na Rua do Ouvidor, era um calor, porque a gente, é claro que essa elite estava mais no Rio de Janeiro, sim, né, que era então a capital, que foi transferida de Salvador para cá. Exatamente, durou pouco em Salvador, né, mas enfim. Mas, então acho que tem uma questão aí que é status, ela tem uma função social. Estes homens, essas mulheres que usavam aqueles vestidos, aquelas roupas, tinham uma função social. E a gente não pode pensar que eles estavam errados por isso. Era um momento. A gente nunca pode julgar, na minha opinião, a gente não pode julgar historicamente um conjunto de pessoas sem analisar as circunstâncias em que eles estavam inseridos. Então, se você pensa, sei lá, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco usava casaca, usava fraque. O Rui Barbosa. Não é? Agora, a nossa elite cafeeira, por exemplo, vivia 6 meses aqui, 6 meses em Paris. Então, quem disse que para eles era um peso carregar aquilo? Eles estavam acostumados a viver faustosamente em Paris com aquelas roupas. Então, isso é uma continuidade natural. Né? Um erro que eu acho que a maioria das pessoas tem é pensar assim, os escravos também usavam casacas. Não, os escravos eram uma classe menos abastada, né? Como é hoje a classe popular, quer dizer, são pessoas que não têm dinheiro para comprar este tipo de roupa. Claro que hoje, como a moda, ela foi, e aí estou falando de moda, não de indumentária, né? Como a moda foi transformando de uma forma a fazer com que todos se pareçam, né? O que distingue, por exemplo, uma socialite do jornalista? A roupa deles, da moça que trabalha no metrô. Né? É uma calça jeans. É uma calça jeans. Tá todo mas mundo a uniformizado hoje. É e não é. Né? É e não é, porque os valores são diferentes. Então, a moça do metrô que compra uma calça jeans vai pagar R$30. Né? O jornalista vai pagar, você, por exemplo, vai pagar 500, R$1.000 numa calça, claro. Mas a socialite vai comprar uma calça de 10 mil. Entende? Então é uma aparente padronização. Eu acho que a gente não pode se enganar com isso, assim. Né? E outra, moda não é só traje, hoje principalmente, é o conjunto. Né? Então você vê que os pequenos detalhes são complementares. Né? Então tem gente que diz, não existe mais diferença entre a princesa e a funcionária do banco. Princesa e a plebeia. Então, mas existe uma diferença, existe no conjunto, é o conjunto. É o adereço, é o tratamento, é o cabelo, é a pele, né? Então, eu não acredito nesse mito de que todo mundo é igual, não. Na tua opinião, as pessoas quando elas se vestem, elas querem transmitir, elas pretendem se comunicar também com a roupa que elas estão vestindo? Quer dizer, se traduz sentimentos também através do modo como eu me visto? E ao longo das décadas, novos sentimentos foram sendo passados, por exemplo, na década de 20, que as mulheres não votavam, as mulheres não trabalhavam ainda, e depois disso tudo vem a revolução, é clima de sutiã, é a pílula. O modo de se vestir, ele também marca essas épocas, essas lutas, esses sentimentos? Tem uma coisa que é assim, estes tempos que a gente vive, né, dão amplo acesso à comunicação, à informação. Então as pessoas hoje, por menos que elas queiram se informar, elas se informam sobre moda. Né? Então, quem tem acesso aos meios de comunicação, obviamente sabe que é importante se vestir bem. Né? Até protestar contra isto é uma atitude ensaiada. E você quer dizer alguma coisa com isso. Né? Eu acho que a diferença do que acontecia, por exemplo, em 1920 ou 1930, é que as pessoas não tinham este nível de informação.
essa informação circulava num grupo restrito, né, que consumia moda, sim, que consumia até moda como patrimônio, coisas muito caras. Mas hoje não, hoje é muito mais divulgado. Então, as pessoas usam isso a seu favor, as pessoas querem usar e as pessoas querem se informar. Né? Acho que essa é que é a diferença significativa, assim, do meu ponto de vista. Eu queria conversar contigo um pouquinho sobre a palestra, que daqui a pouco você vai ministrar. Criação de personagens para a moda. Esse é o título. Vindo de um professor, doutor em artes cênicas, isso não me espanta. Mas personagens para moda, como é que funciona isso? Então, em que processo é que isso entra? Aonde é que vai? Na verdade, tem uma ponta de crítica aí nessa história, né? Porque eu acho o seguinte, o ideal, na minha forma de ver, o ideal seria eu oferecer ferramentas para que você pudesse se instrumentalizar e escolher as roupas que fazem bem para você. Né? As roupas que ou você fica bem, ou que você vai se apresentar melhor, ou que você vai se destacar, ou enfim. Este deveria ser o caminho natural, certo? O que me parece que acontece hoje é que a gente precisou criar mecanismos de consumo porque as pessoas perderam esta forma de dizer, afinal, eu sou quem que eu sou mesmo? Né? Como elas não sabem quem são, elas precisam de alguém que diga, olha, você precisa vestir isto. Então, essa criação das personagens no desfile, né, ela tem um objetivo que é quase cruel, né, que é suprir um buraco existencial de quem não sabe quem é. Né? Tem uma peça incrível de um grupo de São Paulo que chama Quem Não Sabe Mais Quem É, né, o que faz e onde está, precisa se mexer. É o título da peça, mais ou menos esse. Né? Então, acho que o tempo contemporâneo também tirou isso da gente, com essa agilidade aparente de que a gente está conquistando muitas coisas. Né? Acho que a gente está perdendo um pouco do nosso contato com o nosso próprio eu. Né? E aí acho muito ruim que alguém tenha que subir numa passarela e dizer assim, olha, você é este look, consuma isto vai te fazer bem, isto vai te modificar. Isso não vai te modificar. Né? Porque o problema é muito mais embaixo, entendeu? Então, agora, como isso tecnicamente aconteceu? Já tinha acontecido com o cinema, né? O cinema foi para o teatro, o cinema pegou os nossos sonoplastas, pegou os técnicos de som, o cinema já tinha feito esse trabalho com os cenógrafos, com figurinistas, claro, né? O teatro é um meio de comunicação muito mais antigo, né? Então, surgiu o cinema, esses técnicos migraram para cá, né? O teatro continuou. Aí agora o que a moda faz? Né? A moda vai e pega estes mesmos técnicos, com estas mesmas habilidades, para ajudar a compor seres, para que as pessoas finalmente possam se identificar.